Para encerrarmos nossas apresentações dessa tarde, teremos a palestra da professora Ruth Helena Linhares Leite, palestrante em normalização de trabalhos acadêmicos e de trabalhos institucionais, segundo a ABNT, com experiência em avaliações das comissões do MEC, tanto para reconhecimento como autorização de cursos sequenciais, tecnólogos e de graduação. Além de ter coordenado projetos de acervo de obras raras com o tema A Revolução do Livro através da sua evolução como objeto de inovação ao longo da história da humanidade. A professora discorrerá sobre os suportes da escrita desde a época das cavernas, passando pela Antiguidade, Idade Média, com a invenção da prensa de Gutenberg no século XV, abordará a evolução do livro em vários países, como a inovação da época e suas mutações, e ressaltará outros suportes usados atualmente para os diversos tipos de leitores. Seja bem-vinda, professora Ruth. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Meu nome é Ruth Leite e eu sou bibliotecária. Hoje vou falar com vocês sobre a revolução do livro através da sua evolução como objeto de inovação ao longo da história. O livro passa por muitas etapas antes de chegar ao seu formato atual. Ele evolui junto com várias civilizações. Na pré-história, a humanidade usava as paredes das cavernas para registrar as suas atividades diárias, os seus cultos às divindades e as suas caçadas. A humanidade evoluiu desde essa época e várias tecnologias foram usadas para isso, dentre elas os suportes da escrita. A invenção da escrita cuneiforme pelos povos sumérios há 3.000 anos antes de Cristo marca a história da humanidade. Essa civilização escrevia em tabuletas, que eram pedaços de madeiras cobertos de terracota ou cera. E eles usavam para isso, para escreverem nessas tabuletas, o instrumento da escrita parecido com uma cunha. Daí recebeu o nome de a escrita cuneiforme. Quando eles queriam preservar essas tabuletas, eles queimavam no forno essas madeiras. Quando eles queriam apagar, eles usavam as tabuletas com cera. A cera dava essa condição de apagar o que eles tinham escrevido para repor novamente um novo texto. No Antigo Egito, eles usavam o papiro como suporte da escrita. O papiro é uma planta que dá à margem do rio Nilo, no Egito. Essa planta era processada para eles usarem como a folha como suporte da escrita. Mas o papiro era um material muito frágil e para ser usado eles colavam as folhas nas pontas, formando rolos até 10 metros de comprimento. Esses rolos recebiam o nome de volume. Tá? E para serem manuseados, eles colocavam bastões no final de cada rolo, certo? Esse suporte da escrita, o papiro, ele foi usado até o século XVI depois de Cristo. O pergaminho é outro suporte da escrita que foi usado na antiguidade. Ele começou a ser difundido em Pérgamo, uma cidade grega. Dizem que os reis do Egito, preocupados que a biblioteca de Pérgamo superasse a de Alexandria, proibiram a exportação do papiro para lá. Então, o que aconteceu? As pessoas responsáveis pelo papiro, pelo pergaminho, foram atrás de encontrar um novo suporte. E eles resolveram escrever no couro dos animais, certo? Esses couros que eles usavam eram mais de carneiro, de ovelha, de cordeiro e de cabra, certo? As peles mais finas, chamadas de velino, eram obtidas dos animais natimortos ou bezerros recém-nascidos. Esse suporte, por ser mais elitizado, era usado para documentos nobres. Ele era muito mais resistente do que o papiro, mas muito mais caro. O palimpsesto era o pergaminho raspado e reaproveitado. Eles têm a mesma noção do que os povos sumérios. Eles, quando queriam reaproveitar
eles apagavam o suporte. Há nas escavações descobertas de pergaminhos reaproveitados. Hoje, com o avanço da ciência, eles conseguem decifrar que aquele pergaminho foi reaproveitado, ele foi apagado e reaproveitado. O pergaminho cria um novo formato do livro. Eles deixam de usar o volume, que era o formato em rolo, para usar o códex ou códice. Esse códice nada mais é do que as folhas do pergaminho cortadas e costuradas do lado esquerdo, certo? Ele já tinha aquela noção de organização, de passagem de folhas. Esses cadernos eram feitos de 2 a 5 folhas. O mais comum eram de 4 folhas. Depois de encadernados, depois de amarrados, eles eram cobertos com uma capa de madeira. Daí o nome de encadernação, certo? O instrumento da escrita que era usado no pergaminho eram as penas de ganso ou pavão. O pergamenário, a atividade do pergaminho como suporte da escrita foi tão intensa que existia uma pessoa responsável para a limpeza do couro, certo? Esse nome, o especialista recebia o nome de pergamenários. Ele dava o primeiro banho de cal e água, depois ele pegava o pedra-pome, lixava, tirava a gordura, os pelos, depois dava um novo banho, depois lixava de novo, limpava de novo. Por fim, eles colocavam em armaduras de madeira para puxar o couro para ficar estirado, sem dobras, para facilitar na escrita. E eles também passavam uma demão de alvaiade, que era um pigmento branco. Depois eles cortavam essas folhas de 24 a 30 centímetros. Eles já tinham noção de organização da escrita, do jeito que os egípcios tinham com o papiro, certo? O manuscrito em pergaminho na Idade Média. O processo de fabricação do pergaminho era muito caro. Eles eram copiados pelos monges copistas ou abades. Cada cópia se tornava um exemplar único, certo? Porque cada copista ia escrever, mas era assim, eles eram organizados, existia uma pessoa responsável por esses copistas, e eles trabalhavam no escritório, que era um local dentro do mosteiro preparado para esse trabalho de escrita. Vocês veem na figura que o monge copista está com a pena de um lado e do outro uma faca. Essa faca era a borracha deles na época para apagar o pergaminho, mas eles tinham que fazer essa correção com muito cuidado para não rasgar o couro do outro lado. Recentemente foi encontrado uma faca dessa de monge copista numa escavação num sítio arqueológico na Polônia, certo? É bem interessante. Eles não tinham só a preocupação de escrever no pergaminho, eles faziam a tinta, eles eram usados como os suporte para receber a tinta. Eles tinham a tinta, a preocupação de fazer a tinta, eles se preocupavam com a pena, eles cortavam as penas, os bicos da penas bem fininho para escrever, eles tinham a preocupação de fazer linha reta. Então, por isso que hoje em dia esse trabalho é muito valorizado. E a gente deve aos copistas da Idade Média toda essa chama, essa preservação da cultura medieval, certo? Era um trabalho rico, porque eles trabalhavam. A posição deles era vertical, não era como a gente trabalha hoje na mesa. Eles trabalhavam verticalmente, certo? E tinha a preocupação de escrever de acordo com o manuscrito original. Existia esse responsável, certo? Existe até um fato que o copista, ele muito preocupado com o que os leitores iam fazer das cópias, que eles tinham todo esse trabalho, porque além deles trabalharem no mosteiro com as atividades
eclesiásticas, eles tinham o trabalho do monge copista. E para eles serem monge copista, eles tinham que saber ler e escrever. Então, quer dizer, era também uma classe elitizada dentro do próprio mosteiro, certo? Essas cópias serviam aos reis, ao próprio clero e às pessoas ricas, ok? Essa preocupação em copiar esses livros manuscritos preservou, difundiu a cultura grega e latina, certo? Depois de copiadas, as folhas para formar o códice eram levadas ao ilustrador. O ilustrador era o monge responsável em ilustrar aquela página. Eles podiam desenhar na página toda ou simplesmente numa letra, chamada de letra capital ou capitular. Quando ela era desenhada com a imagem de uma pessoa, ela recebia o nome de letra historiada. Quando só tinha a imagem de animais ou plantas, era chamada de letra habitada. Essa folha que eu coloquei representa bem o que eu estou falando. Olha, toda a preocupação do iluminador de preparar a página. E no meio nós temos um P historiado, certo? A partir do século XII, os livros adentram ambientes laicos, como as universidades e os círculos da nobreza. Existiam naquela época já as universidades medievais, certo? Onde o mestre passava por discípulos todo o seu conhecimento. Também por conta dessa nova demanda de perfil do leitor, começaram a surgir ateliês de copistas especializados, porque o monge copista ele atendia só ao clero, aos reis e às pessoas ricas. Já para atender às universidades e aos nobres, começaram a surgir pessoas de uma outra camada letrada para poder copiar esses manuscritos, esses livros manuscritos. Então, o livro ele vira objeto intelectual, é sinônimo de prestígio e valor. Surge na Idade Média um outro suporte da escrita, que é o papel, certo? O papel é uma invenção chinesa do século II depois de Cristo, mas ele só entrou na Europa através da Península Ibérica no século VIII, certo? Ele fez o mesmo caminho que a seda fez. É tanto que os árabes introduziram o papel na Europa pela Península Ibérica e de lá eles trouxeram a técnica do papel que tinham aprendido com os chineses, porque os árabes eles conseguiram vencer os chineses e dentre os prisioneiros chineses existiam fabricantes de papel que ensinaram aos árabes essas técnicas e os árabes trouxeram para a Europa no século VIII esse conhecimento. Gente, o mundo é dividido em dois, tá? Existe uma linha imaginária chamada linha de Greenwich e todos os países que estão a oeste dessa linha, que faz parte as Américas, o Brasil está incluído, a nossa cultura veio da civilização grego-romana, mas os países que estão do lado leste, que são os países europeus, eles sofreram as influências árabes, turcas, otomanas e asiática, certo? Mas muita coisa se misturou. É tanto que um exemplo básico disso é a nossa escrita. A gente escreve da esquerda para a direita. Isso é influência romana e grega. Os asiáticos escrevem da direita para a esquerda, né? Então a gente fica vendo, são detalhes que a gente não dá importância, mas isso tudo vem de uma cultura passada.
tá? A nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de se trajar, a nossa maneira de falar, até a nossa maneira de comer, na nossa alimentação. Nós temos a própria língua, a nossa língua toda vem do latim e do grego, mas a gente tem influência árabe também, ok? Então, assim, voltando, o papel é uma invenção chinesa do século II d.C., introduzido na Península Ibérica pelos árabes no século VIII e nos outros países da Europa no século XIII e XIV. Ele substitui o pergaminho por volta do século XIV. O mundo evoluiu muito com a invenção do papel. No século XV, a disseminação do papel como suporte da escrita. Nessa imagem, vocês veem a confecção do papel totalmente artesanal. Ela tinha prensa que esmagava os trapos, depois ele era lavado, depois ele era processado, ele era posto para escorrer dessas imagens mais aqui embaixo, e essas molduras, elas têm um ferro em cima, e quando a folha secava, ficavam marcas d'água e filigrana, certo? É bem interessante, eu achei bem rica essa ilustração, que ela mostra toda a fabricação do papel artesanal. Os moinhos de papel eram oficinas primitivas. As folhas de papel eram feitas uma a uma e em pouca quantidade. Em 1430, continuamos no século XV, a Gutenberg cria a imprensa. É uma revolução mecânica. Vamos imaginar eles lá, tudo no manual, tudo no artesanal, e ele vem e cria a máquina de tipos móveis, certo? É uma impressão tipográfica de tipos móveis. Ela se torna o marco divisor na difusão dos livros em larga escala. A transmissão da leitura e do conhecimento é a disseminação da informação mais veloz e acessível a todos. Vamos imaginar que tudo que o copista fazia, que eles levavam a média de 55 copistas, levavam 2 anos para fazer 200 livros, com a impressão do Gutenberg, esses livros começaram a ser feitos bem mais rápido do que na época da Idade Média pelos copistas, certo? E então, os primeiros documentos impressos, eles datam de 1437, certo? Mas o livro mais antigo que se conhece é a Bíblia de Gutenberg, ou de 42 linhas, de 1455. Ela tá aí, essa é a Bíblia de Gutenberg, ela é feita em colunas, certo? Ela tem letras capitulares, ela é escrita com caracteres góticos, os títulos são correntes, as iniciais capitulares são manuscritas, o texto é a tinta, é a base de óleo. A tiragem dessa Bíblia foi de 200 exemplares. A confecção da Bíblia de Gutenberg acompanha 2 grandes marcos da história da humanidade. Um foi a Revolução Protestante de Lutero. A confecção da Bíblia de Gutenberg acompanha 2 grandes marcos da história. É a Revolução Luterana de Lutero, certo? Por quê? Porque as Bíblias antigamente, na época dos monges, eram escritas em latim. E com a impressão da imprensa de Gutenberg, ele escreveu a Bíblia em alemão. Com a Revolução de Lutero, a Revolução Luterana, ela foi escrita em alemão. Então, o que aconteceu? Eles difundiram mais a Bíblia. Então, a Bíblia chegou em mais pessoas, na mão de mais pessoas letradas que podiam ler a Bíblia, né? Porque ela era restrita na Idade Média a um determinado círculo, né, de pessoas intelectuais. Houve a propagação da Revolução Luterana e ela também marca o fim da Idade Média. O fim da Idade Média é a queda de Constantinopla,
pelos turcos otomanos, tá? Então você vê como o livro evolui com as histórias da civilização. Gente, é uma coisa tão intrínseca que a gente não nota, né? A gente já, na nossa época, os livros chegaram já prontos, vamos dizer assim. Mas se a gente voltar atrás para ver como o livro evoluiu, eu acho fantástico. Quando eu fui convidada para dar a palestra, eu pensei exatamente na história do livro, certo? Porque para nós bibliotecários, o livro é uma ferramenta de trabalho, né? Mas a gente já pegou pronto, mas existiam bibliotecárias e bibliotecas no passado. A gente sabe da Biblioteca de Alexandria, a gente sabe das grandes bibliotecas medievais, dos mosteiros, das universidades, e aí foi crescendo, foi evoluindo. A gente evoluiu o formato do livro, o formato da escrita, a difusão do conhecimento, ela cresceu junto com a humanidade. A gente vê até, voltando mais ainda para a antiguidade, que os homens da caverna já tinham a noção de preservar, de mostrar como é que eles caçavam. Como é que a gente sabe disso hoje? Porque está descoberto, alguém deixou, alguém registrou e deixou para que ficasse para civilizações vindouras. Tá? O incunábulo, do latim incunábulo, berço, origem, princípio. São os livros da infância da imprensa. Os livros considerados do ano da imprensa até 1500, esses livros são considerados a infância da imprensa. Tá? Eles são livros que conservam a estética dos manuscritos medievais. Esse aqui é um exemplo dele, gente. Olha, o tamanho dele é em folho, certo? O texto, a maioria é em latim, 3/4 é em latim. A ausência da página de rosto, ele já começa logo com o texto, certo? Mas dentro é um trabalho tão rico, que ele é considerado uma joia e um tesouro. Em algumas bibliotecas espalhadas pelo mundo, existem incunábulo. Aqui no Brasil nós temos incunábulo também. Tá? No século XVI, olha a evolução de um século, olha o que o livro evoluiu durante um século. As medidas econômicas favorecem a impressão e o comércio do livro, quer dizer, o livro já começa a fazer parte de uma cultura maior. Ele sai do ambiente restrito dos mosteiros, ele sai do ambiente restrito das universidades medievais, ele passa pela imprensa de Gutenberg e ele chega a fazer parte de medidas econômicas que favorecem a impressão e o comércio do livro. E, por isso, há um crescimento da produção das obras. As características técnicas do volume se aperfeiçoam. Títulos são impressos em páginas separadas. Lembra que eu falei do incunábulo que não tinha folha de rosto? Começa a aparecer a folha de rosto no livro. O livro impresso ganha novos adeptos. Há uma difusão da imprensa e o declínio da arte copista. Claro que, infelizmente, quando uma coisa é descoberta, a outra passa a se tornar obsoleta, né? No século XVI. No século XVI, a coisa evolui tão rápido que a gente não nota, mas, na época, existem grandes diferenças. Para isso, a gente destaca 3 tipógrafos e impressores. O primeiro é o Genson. Ele é um tipógrafo francês que criou os tipos romanos, enquanto o italiano Manucci cria o tipo itálico. Olha a diferença dos dois aí. Achei bem interessante essa ilustração, certo? O romano criado pelo Genson e o itálico pelo italiano. O Aldo Manucci também, ele diminuiu os formatos do livro, certo? E usou ouro nas impressões. Quer dizer, ele se preocupou em enriquecer aquela obra dele, tá? O Estienne, ele é um impressor francês, ele compilou dicionários em latim
grego e hebraico e imprimiu edições da Bíblia em latim e grego, certo? Ele se preocupou em preservar a língua clássica da Bíblia, certo? E dos dicionários também. No século XVII, há uma evolução muito grande no ambiente livresco, certo? A edição de uma obra inicia o processo de industrialização, tá? O livro vira objeto de comércio, começa a troca, entendeu? Olha o livro evoluindo junto com a humanidade. Nesse século também aparecem grandes nomes na literatura, como Molière, Shakespeare e Cervantes. Você vê que cada um num país distinto, como a divulgação livresca cresceu. Cresce na Europa, certo? A profissão de tipógrafo, gravadores e impressores é oficializada. No século XVII, surgem também os primeiros periódicos, tá? 2 grandes revistas são editadas, uma na França e outra em Estrasburgo. Nos séculos XVII e XVIII, há uma evolução muito grande no acabamento final do livro, tá? A gente destaca 3 grandes impressores. O Baskerville, ele imprimiu 67 livros perfeitos, caros e procurados. Esse aí é uma página dos tipos que ele usou nos livros dele, certo? O Didot era um francês, ele era dono de fundição e de fábrica de papel, quer dizer, ele tanto preparava o papel como ele editava o livro, tá? O comércio dele era tão rico e intenso que até o século XIX, sucessores dele trabalhavam nesse ramo, ok? E o Bodoni italiano, ele fez as edições com folhas de rosto e largas margens. Aí, gente, as largas margens, por quê? Se ele aumentou as margens, ele diminuiu o texto. E o nome da parte do livro que recebe o texto é chamado de mancha. Ok? Então, a preocupação dele em editar para o leitor uma coisa agradável, ok? Já que lá na Idade Média, os livros manuscritos, códices manuscritos, eles quase não tinham margem, certo? No século XVIII, na França, aparece um ilustrador de nome Chauffat. Ele tinha uma escola que ele ensinava a ilustrar gravando, decorando as páginas de rosto com cercaduras e letras iniciais. Tá aí ele, essa ilustração mostra bem o trabalho dele, a minúcia do detalhe das ilustrações, tá? As ilustrações dele eram tão ricas que os livros eram muito mais apreciados pelas ilustrações do que o texto em si. Como exemplo disso, nós temos os Contos de La Fontaine e a Metamorfose de Ovídio. Gente, os trabalhos deles são riquíssimos, riquíssimos, certo? Eu acho que só falta falar. A gente vê, é um trabalho de ilustração tão belo que ele só falta falar. Agora, infelizmente, com a Revolução Francesa, em 1789, quase acaba com essa escola. Tá? No século XVIII, acontece a Revolução Industrial. E junto com a Revolução Industrial, a história do livro passa por grandes transformações. Olha aí de novo o livro aparecendo nas revoluções, nas mudanças que o mundo sofre. Tá? O trabalho manual nas imprensas é substituído por máquina, mas não só na confecção do livro, na confecção de tecidos, na indústria como um todo, certo? É um marco divisor para todo mundo a Revolução Industrial, ok? Aí, por conta disso, aumenta o número de edições e tiragens e diminui a produção em papel artesanal. É aquilo que eu falei. Uma coisa cresce e a outra se torna obsoleta, mas faz parte da história. No século XVIII, acontece uma outra grande descoberta. Tá? O francês Louis Nicolas Robert cria a máquina de papel contínua em bobinas.
Tá? Por conta disso, aumenta a velocidade na fabricação e uniformidade do produto acabado. Ok? Olha, nós estamos no século XVIII já. Faz 3 séculos que o Gutenberg criou a imprensa. Olha a evolução do livro e olha a evolução da sociedade. Ok? Eu sou apaixonada por essa história. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento do livro. E, mais uma vez, nós bibliotecários temos o livro como nossa ferramenta de trabalho. Tá? Na época lá da Idade Média, já existiam bibliotecários. Os bibliotecários eram as pessoas responsáveis de separar o livro para ser copiado. Ok? Olha, tinha no escritório os monges copistas, voltando só um pouquinho, tinha os monges copistas, tinha o bibliotecário. O bibliotecário era a pessoa que ia buscar o livro na biblioteca para ser copiado. Ok? Quer dizer, existia todo um processo de resguardar. E a gente sabe que a história das bibliotecas e do livro durante toda a humanidade tem lá seus altos e baixos, mas eu não vou me adentrar. Isso aí fica para uma próxima palestra. No século XIX, na Alemanha, Tauchnitz, que é um editor de uma família de editores, edita 4 grandes edições. Tá? Ele tem o feeling de editar 3 grandes edições que foram considerados os primeiros livros de bolso moderno. E todas elas, eu coloquei a capa do Castelo na Espanha, é um romance, tá? Mas a edição Tauchnitz, ele em 3 momentos distintos do século XIX, ele edita essas coleções que caem nos gostos dos leitores, ok? Hoje esses livros são considerados raros. Existem algumas edições espalhadas pelo mundo, certo? No século XIX, surge a substituição da matéria-prima original, que são os trapos de algodão ou linho. Voltando um pouquinho, os trapos de algodão ou linho usados na fabricação desta matéria-prima do papel no século XIX eram peças íntimas. Tá? Agora vocês imaginam as pessoas correndo para esconder suas peças íntimas e as pessoas pegando para transformar em papel. Então, por conta da demanda, né, da criação, da procura de editar livros, o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com as tabuletas, que veio o papiro, depois o pergaminho, depois o papel, feito naquela época lá por trapos, né, trapos de algodão e até redes de pesca, os chineses usavam para conseguir fazer o papel, tá? Mas na Idade Média, eram as peças íntimas. Eles começaram a usar materiais resinosos, fibrosos, resíduos agrícolas, têxteis e o próprio reaproveitamento do papel, certo? Eles já começaram a procurar outra matéria-prima para começar a fazer o papel. A imprensa régia no Brasil foi criada por Dom João VI em 1808, no dia 13 de maio, coincidentemente, dia do seu aniversário. Tá certo? Ele criou, a gente sabe da história, né, quando Dom João veio fugido da França, de Portugal, por conta da invasão francesa por Napoleão, que os livros ficaram num cais em Belém e que depois realmente vieram para cá e foi criado tanto a Biblioteca Nacional, que na época foi criada a Biblioteca Real e, junto com ela, a impressão régia. Tá? O primeiro folheto editado pela impressão régia foi um documento administrativo. Coincidentemente, foi a relação dos despachos publicados na corte pelo expediente da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1808, na impressão régia. Tá? O primeiro jornal impresso foi a Gazeta do Rio de Janeiro. A revista
foi As Variedades ou Ensaios de Literatura. Com relação ao primeiro livro impresso, há divergência entre pesquisadores. Por quê? Porque o livro, tanto ele era impresso aqui, como em Lisboa. Como era em português, eles ficavam, às vezes, eles não colocavam a origem da impressão. Mas, segundo Vale Cabral, Camargo e Moraes, o primeiro livro impresso no Brasil foi O Diabo Coxo, uma novela francesa de 1810. Ela também foi editada em Lisboa, como ela foi editada aqui. Na independência do Brasil, em 1822, a impressão régia passa a ser chamada imprensa nacional. Tá? Nesse ano também, acaba o monopólio da impressão régia, porque não podia existir prelos em outras províncias do Brasil, certo? Algumas tentativas ocorreram, tá? Mas algumas foram frustradas, outras foram levadas adiante, mas realmente existiu um monopólio no Rio de Janeiro, com a impressão de tudo que era feito no Brasil. Essa produção gráfica nas províncias só veio crescer a partir do segundo reinado de Dom Pedro II, em 1840. No século XX, em 1904, o offset foi descoberto pelo americano Iro Rubel. Era um processo totalmente mecanizado, a impressão rotativa plana e indireta, otimizando a produção de livros até 1.000 exemplares. Nesse ano, surgem recursos de impressão com tecnologia digital. No século XX, em 1935, C. Allen Lane cria as edições Pinguim. Eram livros brochura, de capa mole, capinha vermelha e branca, certo? Mas que diminuiu o valor da produção do livro. A brochura veio revolucionar a edição dos livros, certo? E os americanos, a brochura cai no gosto dos americanos. Por quê? Eles queriam mandar entretenimento para os seus soldados espalhados pelo mundo. Então, quando a brochura apareceu, eles começaram a editar livros e mandaram para os seus soldados, para ter um entretenimento bom, bonito e barato. Tá? No século XX, desde 1950, além dos americanos, os países da Europa começaram a difundir a brochura. Tá? Houve reimpressão de best-sellers, de obras originais, clássicos, novos romances, manuais técnicos, obras científicas e até referências. Tá? A França adere ao livro brochura. A França, que vem de uma escola de capa trabalhada, de folho de rosto ilustrada, ela adere também à brochura. A gente vê mais uma vez a evolução do livro adentrando na história da humanidade. No nosso século, o livro continua múltiplo e único, inumerável e insubstituível. Cada livro é um mundo em si mesmo. Com a função de informar e transformar, sua evolução não para. E-book, audiobooks, iPad e Kindle. Sua evolução não para. E-book, audiobook, iPad e Kindle. Enquanto a escrita permitiu a conquista do tempo pela palavra, o livro admitiu a conquista do espaço. Materiais usados há cerca de 3.000 anos deram ao livro diferentes nomes e formas. Adorado, o livro em pergaminho, em papel ou em tela, é uma das bases de uma sociedade instruída. Qual será a sua próxima inovação? Obrigada. Gostaríamos de agradecer à professora Ruth. Muito obrigado por sua excelente contribuição. Com essa apresentação, chegamos ao final de nossas apresentações dessa tarde. Voltaremos às 19 horas com as apresentações que encerrarão o segundo dia do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Muito obrigado a todos. Esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!